Bem-vindos a mais um programa Energia Agro, aqui no canal AgroMais. Hoje recebendo o Dr. Pietro Mendes, que é diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e tem uma carreira longa na área do serviço público. Ele esteve à frente da assessoria principal, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e agora está no Ministério de Minas e Energia. Olá, Dr. Pietro, bem-vindo. Obrigado, Plínio, é um prazer falar com você, né, que é essa referência para nós aqui, jovens profissionais do setor de biocombustíveis, todo o trabalho que você fez e faz há muitos anos. E é muito gratificante ter sido convidado, uma honra para mim, para uma entrevista com o senhor. Muito obrigado, o prazer e a honra é toda minha. Eu acho que a gente tem muitos temas para conversar hoje e nós estamos num momento muito virtuoso, muito frutífero, né, para a área de energia, em particular biocombustíveis, e você liderando aí essa pauta no Ministério, junto com o secretário José Mauro, o ministro Bento Albuquerque, todos os membros do CNPE. Então, eu acho que você deve estar bem entusiasmado também com as coisas todas que estão acontecendo e que podem acontecer nessa área. Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria perguntar e provocar para a nossa discussão. 2020 foi marcado como sendo o primeiro ano de implementação do RenovaBio, o Plano Nacional de Biocombustíveis, por conta da pandemia, por conta inclusive do ritmo de certificação dos produtores de biocombustíveis, o Comitê RenovaBio, que é coordenado pela Secretaria de Petróleo e Gás, ao qual pertence o departamento que você dirige, junto com outros ministérios, propôs, inclusive, para o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, uma revisão da meta nacional, e aí foi entrando em operação a implementação do programa. Eu queria, se você pudesse, nos dar um resumo de como é que você entende que ocorreu essa primeira fase de implementação e se, na sua visão, ela foi bem sucedida nesse primeiro ano. Obrigado pela pergunta, né? O RenovaBio é, com certeza, a Política Nacional de Biocombustíveis, o principal carro-chefe aqui do departamento, é nosso empenho total pelo sucesso do programa. E é importante colocar que foi muito bem sucedido, né? Primeiro que eu acho que a decisão, né, que foi tomada aí pelo secretário José Mauro, logo quando ele chegou, de fazer a revisão das metas foi acertada. A gente teve aí um acerto da modelagem muito, muito bom. Não teve, como chegou-se a alegar em determinados momentos, falta de CBIO no mercado. A gente teve CBIO suficiente para negociação. Os preços do CBIO também, né, regulados aí por lei de oferta e demanda. Então é importante dizer que, na opinião do Ministério, não existe nenhum movimento no sentido de regular preço teto. Acho que é o mercado financeiro que vai regular de acordo com a oferta e demanda de CBIOs o preço. O preço ficou aí abaixo, inclusive, né, do que tinha sido projetado lá atrás, o que demonstra a robustez do todo o trabalho. A questão da transparência, de como tudo foi feito, de consultas e audiências públicas, foi muito importante na defesa judicial. A gente enfrentou aí inúmeras liminares da parte obrigada no sentido de não cumprir as metas de descarbonização, e toda a robustez com transparência, consulta pública, tudo como foi feito ajudou nessa defesa do programa, e a gente terminou o ano sem nenhuma liminar vigente. Então, assim, do ponto de vista judicial, foi muito bem sucedido. Do ponto de vista de mercado, foi muito bem sucedido, com CBIOs em oferta suficiente e o preço dentro daquilo que o Ministério tinha planejado lá atrás. Lembrando que esse planejamento, né, na nossa visão aqui, o ideal até é que os preços do CBIO sejam maiores, para que a gente possa incentivar novas tecnologias, como etanol de segunda geração, outras ferramentas para estimular a descarbonização. Esse ano de pandemia é um ano que existe uma preocupação muito grande da Agência Internacional de Energia, que essa retomada não seja intensiva em carbono. Então, nesse sentido, o preço, né, do crédito de descarbonização é um indicativo para o mercado de investir
nesses processos de descarbonização. Então, foi muito bem sucedido. 98% das distribuidoras, né, das metas foram atingidas. As distribuidoras que não cumpriram as metas vão sofrer aí os processos administrativos que a ANP vai abrir para apuração. Eu acho que é muito importante dizer que o RenovaBio é uma lei que pegou, né? O RenovaBio pegou, veio para ficar, e esse ano a gente não vai ter modificação da meta de 2021. Ano passado foi um ano atípico em função da pandemia, por isso teve uma revisão da meta dentro do próprio ano. Mas esse ano nós não vamos ter, e vamos começar o trabalho, já divulgamos o cronograma para estabelecer a meta do decênio 2022 e 2031. Então é com previsibilidade, transparência, regras claras e principalmente respeitando o funcionamento do mercado, deixar o mercado funcionar. Aqui não tem nenhuma ideia de regular preço. Acho que é a oferta e demanda que tem que regular aí o preço do CBIO. Eu acho que esses pontos que o senhor levantou são muito importantes. Toda a construção do RenovaBio e a sua regulamentação, ela foi feita num ambiente de muito diálogo, né, muita transparência, sempre com consultas públicas, e certamente esses elementos deram respaldo para as decisões que foram tomadas em primeira e segunda instância na Justiça, contrariamente aos pedidos de liminar, né, que foram apresentados, colocando o programa em pleno funcionamento, sem nenhuma restrição. Eu tenho aqui alguns números que a nossa equipe levantou. Foram ao todo gerados 18,73 milhões de toneladas de CO2 equivalente nesse primeiro ano, pelos produtores de biocombustíveis voluntariamente certificados, para cumprir a meta combinada de 2019 e 2020, que era de 14,89 milhões de toneladas de CO2 ou de CBIOs, né? E na verdade, as partes obrigadas compraram 15,09 milhões de CBIOs. Então, compraram até um pouquinho a mais, né? Nem todas as companhias distribuidoras cumpriram, né, a sua obrigação, como o senhor levantou, como o senhor apontou, mas a grande maioria fez isso. Então, uma adesão muito grande, tanto das partes ofertantes quanto das partes compradoras, né, as partes obrigadas, a um preço médio de CBIO em todo o ano aí, que ficou em R$ 43,06 por tonelada de carbono. Terminou o ano entre 36 e 37, um excesso de oferta, mas média de 43, o que dá aí aproximadamente 7,5, 8 dólares por tonelada de carbono, que quando a gente compara com outros programas similares do mundo, a gente vê que até é um número razoável, né? Nós fizemos um levantamento na Datar. Ficou barato. Nós fizemos um levantamento aí, outros programas de cap and trade e de emissões, de sistemas de controle de emissões, tem aí precificações de carbono da ordem aí de 21 a 30 dólares por tonelada de carbono. Em alguns programas, como o de Oregon ou da Califórnia, entre 125 e 200 dólares por tonelada de carbono. Então, essa média aí de 7,5 a 8 está bem razoável, e eu acho que como primeiro ano de implementação foi realmente um sucesso. Parabéns à equipe do MME e da ANP, que esteve à frente de todo esse processo, garantindo que houvesse o pleno funcionamento e aplicação dos dispositivos legais aprovados no Congresso e regulamentados pelo governo. Então, parabéns. E eu queria perguntar o seguinte: na sua visão, os biocombustíveis podem representar um papel relevante na transição energética? E diferentes países estão adotando diferentes estratégias, né? Então, alguns países estão apostando na mobilidade elétrica com bateria, outros estão apostando no hidrogênio, que também não é fácil de produzir ou de obter, e o Brasil dispõe dessa experiência exitosa com biocombustíveis. Na sua visão, essa transição energética
ela vai poder contar com os biocombustíveis como uma vantagem? Bom, eu acho que os biocombustíveis têm um papel aí fundamental, né? Primeiro, quando a gente pensa nesses custos de investimento, né, para a questão da eletrificação veicular. Hoje você tem que fazer investimentos tanto em infraestrutura de carregamento, quanto também com fortes subsídios para que os veículos elétricos eles sejam acessíveis à população, que pelo menos até agora, né, embora tenham vários estudos de redução de custo de bateria, os veículos elétricos ainda são muito mais caros do que o ticket médio aí de veículos que o brasileiro, por exemplo, ele compra, né? E aí você olha para a questão da produção de biocombustíveis, quando a gente considera a análise de ciclo de vida do poço à roda, os biocombustíveis são extremamente competitivos com a eletrificação, você considerando a emissão do ciclo de vida como um todo. As emissões, né, veiculares aí, são feitas, né, do tanque à roda, então acho que a gente tem que fazer um trabalho aqui de política pública de colocar essa análise do ciclo de vida do poço à roda. Precisamos integrar, né, que é uma coisa até bastante aí que o Ricardo Abreu defende, eu acho que é uma linha que o governo tem que se dedicar no sentido de fazer uma integração do Rota 2030, do Renova Bio, do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro, para que você dê ferramentas para que o consumidor saiba efetivamente a análise de ciclo de vida das emissões do poço à roda quando ele vai decidir na compra do veículo, não só do tanque à roda, e também do Proconv, né, que tem as emissões reguladas. Eu acho que a gente tem que trabalhar nessa integração, né? Vamos ter aqui reunião, né, com o Ministério da Economia, que está aí à frente do Rota 2030, já temos agendado aqui para o final do mês, para justamente a gente possa integrar. O RenovaBio ele fornece informações sobre a produção do biocombustível e a gente tem que integrar isso aos dados que já existem de eficiência veicular. Acho também que é importante essa conjugação, toda vez que a gente pensa em biocombustível, pensar também nos motores, acho que as duas coisas têm que andar juntas, e por isso essa integração do Rota 2030 com o RenovaBio, ela é muito importante. Nós temos uma solução de mobilidade urbana sustentável, que inclusive é bastante viável de ser implantada em outros países. Temos feito aí bastante interações com a Índia, Reino Unido, né, Estados Unidos, China, no sentido de fazer a divulgação da nossa tecnologia. O Brasil é o único país do mundo, embora seja o segundo maior produtor, que utiliza 27% de etanol na gasolina. A gente recentemente teve uma melhora da especificação da gasolina promovida pela ANP, e a gente acredita, né, pegando aí o Old Fuel Charter, que tem espaço ainda para a evolução dos motores a combustão e também de você melhorar a qualidade da gasolina. Então, acho que o Brasil está exportando mais de 1 milhão aí de barris de petróleo, né, que somente é beneficiado beneficiado pelo baixo teor de enxofre. Então, acho que a gente tem que conjugar, né, o esforço aqui da exploração do petróleo, e o biocombustível ele confere sustentabilidade à própria utilização aí de gasolina, biodiesel, com diesel, por um tempo maior. Mesmo os estudos da Agência Internacional de Energia num cenário mais sustentável, eles colocam que a gente ainda vai usar muito petróleo, né? Então, que a gente utilize a forma mais sustentável. Eu acho que essa sustentabilidade está muito ligada em você aumentar, né, a utilização de biocombustíveis. Além disso, você tem uma democratização, como eu falei no início, do acesso ao veículo, que hoje os veículos elétricos são muito mais caros, né? E os países, a União Europeia, tem dado vários subsídios para que as pessoas consigam adquirir veículos elétricos, para que eles se tornem competitivos com veículos a combustão interna. Tem tecnologias como, né, já estão aí no mercado, né, motor turbo, injeção direta, que dependem de uma qualidade de combustível melhor. Então, acho que a gente tem que pensar realmente nesse combustível do futuro e trabalhar, integrar as políticas públicas do governo federal. Muito bem, doutor Pietro. E sabe que nós aqui na Datagro atualizamos a semana passada os números de substituição de gasolina por etanol, do ponto de vista histórico, de 1975 até, portanto, 31 de dezembro de 2020. Chegamos a 3,3 bilhões de barris de gasolina substituídos.
Isso é muito importante quando a gente lembra que as reservas provadas de petróleo condensados do Brasil estão avaliadas em 12,7 bilhões de barris. Então, 3,3 é praticamente um quarto das nossas reservas de petróleo, na forma do derivado mais valorizado. Então, é uma contribuição enorme. Quando a gente valoriza esse volume pelo preço da gasolina no mercado internacional, sem levar em conta o custo da dívida externa evitada, chegamos a uma economia acumulada de 261 bilhões de dólares. E quando a gente leva em conta o custo da dívida externa evitada, 607,7 bilhões de dólares. Isso é uma montanha de dinheiro, quando a gente lembra que as reservas internacionais do Brasil, agora em dezembro, estavam avaliadas em 356 bilhões de dólares. Então, facilmente, dá para a gente dizer que boa parte, se não toda a reserva internacional de divisas, adveio dessa substituição de gasolina por etanol, e alguns desses elementos, desse pilar econômico da sustentabilidade que é oferecida pelos biocombustíveis, que a gente precisa lembrar sempre, né? Nesse Não, e com sentido, eu acho que certeza, talvez... só para complementar, e é muito importante também dizer que o etanol ele é um booster de octanagem, né? Então você ainda Claro, melhora a qualidade da gasolina e reduz o teor de aromáticos, que é cancerígeno, traz uma série de problemas para claro. a saúde pública. Então ele contribui não só numa Na substituição verdade, do E100, né, o hidratado, como também como anidro aí na gasolina. é. Na verdade, o etanol deveria ser valorizado como tolueno, né? E não como gasolina. Porque o tolueno vale 30% ou 40% a mais do que a gasolina. Então, o etanol tinha que ter um valor maior do que a própria gasolina. Talvez por este motivo, doutor Pietro, o Brasil foi recentemente indicado como um dos países líderes do diálogo de alto nível das Nações Unidas na área de energia. Eu até vi uma declaração do ministro Bento Albuquerque nesse sentido, e eu queria lhe perguntar qual o significado dessa indicação e qual a importância para o Brasil de participar desse diálogo. Eu acho que o significado principal é um reconhecimento mundial de que a gente tem efetivamente uma solução sustentável, né? E a gente tem realmente condições de não ser só um importador de tecnologia ou de uma solução de transição energética de outros países. Acho que o Brasil pode ser, né, e é já, né, um líder para outros países. A gente recebe aqui várias delegações, né, agora recebe não, né, faz por webinar, por videoconferência. Vamos ter agora uma próxima com a África do Sul. Essa semana tive a oportunidade de falar aí com a Embaixada do Reino Unido e sempre o Reino Unido, né, parceiro aí do Brasil, né, nessa liderança. E é uma coisa extremamente relevante todo o papel que o Brasil desempenhou e desempenha numa solução de mobilidade sustentável. Eu acho que o Renova Bio, com todo esse aparato técnico, científico, com o fato da calculadora de redução de emissões ter sido feita por um grupo científico altamente renomado, liderado pela Embrapa, com o CTBE, com a Unicamp, com instituições de renome, você tem hoje condições de cientificamente, né, comprovar a redução das emissões dos gases causadores do efeito estufa com a utilização de biocombustíveis. E isso é o respaldo, né, a questão técnica, para que a gente tenha soluções para apresentar para o mundo. E também da indústria automobilística, né, de adaptações que foram feitas, para a gente poder utilizar aí o E27, e tem espaço ainda para usar tanto a tecnologia nacional de produção de biocombustíveis, quanto também a nossa tecnologia automotiva. Acho que a gente tem que pensar nessas duas vertentes e exportar isso para o mundo. É importante trazer como mensagem que a ideia, né, até que os países, né, que já têm, por exemplo, produção de açúcar, eles passem a incorporar o etanol na matriz energética e tem os mesmos benefícios que você já apresentou aí de economia de divisas, esse pilar econômico da utilização de biocombustíveis, reduzindo, por exemplo, a produção de açúcar, produzindo mais etanol e substituindo, às vezes, a importação de gasolina que eles fazem. E que essa solução chegue a outros países
e essa plataforma de solução de mobilidade sustentável possa se espalhar pelo mundo. Muito bem. Fatih Birol, que é o diretor-geral da Agência Internacional de Energia, já repetiu várias vezes, né, que a bioenergia e os biocombustíveis compõem a energia negligenciada pelas políticas públicas de vários países, né? Talvez o Brasil seja uma exceção, né? Já que criou o Proálcool no passado, já que foi aprovado o RenovaBio no Congresso em 2017, implementado com êxito. Agora, o senhor tem uma avaliação de por que em muitos países a bioenergia não recebe a atenção que mereceria? Bom, eu acho que a Irina, né, tem vários estudos sobre a geopolítica aí da bioenergia, né? Eu acho que é natural que um país que não tenha as riquezas naturais que nós temos, a competência tecnológica que nós temos de produção de biocombustíveis, a condição de ter uma produção sustentável como nós temos, tenha algum tipo de resistência, porque a gente está numa disputa também mercadológica de soluções, né? Cada país aí está tentando otimizar os seus recursos e exportar tecnologia para outros países. Então, acho que é muito relacionado a isso. Agora, cabe ao Brasil reconhecer aí o tamanho, né, a sua importância, e não ficar a reboque de decisões aí de outros países, mas sim ser um líder, como já está sendo, dessa transição energética e divulgar melhor as conquistas que nós tivemos, toda a questão da sustentabilidade, tornar esses números aí do RenovaBio conhecidos no mundo todo, explicar bem o funcionamento do programa, explicar que a nossa produção é sustentável, que está longe da Amazônia, que está longe de todas essas controvérsias que muitas vezes são utilizadas aí indevidamente para atacar os biocombustíveis. Acho que tem um problema aí talvez de comunicação e também tem um problema de disputa de mercado, né? Faz todo sentido para o Brasil exportar a tecnologia de biocombustíveis e veicular, e para outros países que não têm essa produção exportar a tecnologia que eles detêm. Eu acho que é nesse sentido. Muito bem. Dentre os biocombustíveis, cresce a importância do papel do biogás, do biometano, em breve do HVO, do bioquerosene para aviação. O senhor poderia nos atualizar sobre esses potenciais e o que podemos esperar pela frente em relação a esses produtos? Então, vou começar no que já é realidade, né? O biogás e o biometano já é uma realidade. A gente tem 3 plantas aí produzindo já biometano. Tivemos recentemente, ano passado, inaugurado uma planta da Raizen, né? Junto com a geoenergética, para aproveitar e conjugar, né, o processo de produção de etanol com produção de biogás e purificação também, né? A biometano. A gente já tem uma regulação toda estabelecida, seja para a produção de biometano de resíduos agroindustriais, como também de aterros sanitários e estações de tratamento de esgoto. Tem um potencial muito grande, né? Acho que o biometano, né, segundo os estudos da EPE, o maior potencial dele é justamente com o etanol, e a gente pode ter aí, como já é bastante repetido no mercado, né, o pré-sal do interior com a utilização do biometano, é uma realidade. Nós, no departamento aqui, estamos trabalhando numa demanda antiga aí do setor de biogás, que é para inclusão no REID. Então, a gente vai mandar uma consulta jurídica para que a gente possa incluir a produção de biogás e biometano no REID, que é uma demanda antiga, que estava há algum tempo parada aqui, talvez tenha que alterar o decreto e aí facilitar, né, investimentos. E do ponto de vista regulatório está bem endereçado, não tem nenhum óbice. O diesel verde, né, que aí você tem 4 rotas, e aí a principal que sempre é falada é pelo processo de hidrotratamento do óleo vegetal e de gordura animal, que é o processo HVO. Ele está em fase final de regulamentação da ANP, então em breve também vai poder entrar na matriz energética. E o CNPE, no ano passado, criou um grupo de trabalho interministerial para avaliar como vai ser a inserção de biocombustíveis no ciclo diesel. Acho que o HVO tem um papel muito importante, principalmente quando a gente pensa que o Brasil ele é signatário do ICAO Corsia, então a gente vai ter que fazer uma redução das emissões do setor de aviação, né, de voos internacionais,
E quando você fala em produção de bio-QAV, você também tem produção de diesel verde e de nafta verde. Então, acho que a gente tem que realmente pensar uma política pública para o HVO. Com a ANP liberando a especificação, ele já pode ser adicionado ao diesel fóssil imediatamente, e aí a gente espera que tenham projetos para a produção de diesel verde, tendo em vista que a planta, né, que tem aqui na América do Sul, que está no Paraguai, ela já está com a produção dela toda destinada aí para a União Europeia. Então a gente também tem que ter a produção aqui, principalmente para a gente não ter que ver as empresas aéreas, né? No caso do bio-QAV, tendo que comprar créditos de descarbonização quando a gente tem totais condições de produzir o bio-QAV aqui e vai produzir também o diesel verde e a nafta verde. Muito bem. A eletrificação com biocombustíveis é uma possibilidade cada vez mais próxima, né? Desde que foi lançado no Brasil o híbrido flex a etanol da Toyota, né? Na sua visão, outras montadoras devem seguir esse exemplo, outras motorizações devem surgir. Nós estamos caminhando na direção da célula combustível, o etanol. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que sim, principalmente com aí o que eu falei do trabalho integrado do RenovaBio com Rota 2030. Eu acho que conforme a gente for colocando, né, requisitos de eficiência energética, né, de megajoule por quilômetro para as montadoras, é um caminho sem volta, né? A questão dessa combinação de um motor elétrico, né, o veículo híbrido com um motor a combustão, e aí o etanol, obviamente, tem uma vantagem enorme sobre a gasolina C. Acho que é o caminho que o Brasil deve seguir e você utiliza toda a infraestrutura de abastecimento que você já tem. Você reduz custos de mobilizado, de capex, né, de fazer uma eletrificação de um veículo 100% elétrico e utiliza toda a infraestrutura de abastecimento do etanol. A célula combustível está também no radar do departamento. Nessa reunião que nós tivemos com o Reino Unido, eu coloquei a necessidade da gente trabalhar, inclusive, em conjunto. Eu tive a oportunidade em 2018, numa visita técnica do Reino Unido, visitar um laboratório da Universidade de Birmingham, que estava trabalhando em célula combustível etanol. No Brasil, nós temos grupos de pesquisa que também estão trabalhando em célula combustível etanol. Acredito que é o futuro, o etanol sendo esse provedor do hidrogênio para um veículo mais limpo ainda do que a gente já tem hoje. Acho que a solução de híbrido com etanol já atende muito do que já está sendo discutido aí, né? O próprio, também citando novamente o Ricardo Abreu, tem estudos aí que demonstram que o híbrido a etanol já atende muito das metas que estão sendo colocadas aí na União Europeia para os veículos. Agora a gente precisa medir corretamente, né? Fazer análise de ciclo de vida do poço à roda e não só do tanque à roda. Olha, é um enorme prazer estar conversando aqui com o diretor Pietro Mendes, diretor de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Tenho a impressão que a gente podia conversar aqui por 2 dias seguidos. Tem tanto assunto, tem tanta coisa interessante para a gente compartilhar com os nossos ouvintes e não faltarão oportunidades para que o senhor seja incomodado e venha nos contemplar com a sua exposição, com as suas ideias, sua inteligência. Eu só posso agradecer a sua participação e espero contar com a sua presença em breve de novo no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado, Plínio. Como eu falei, é um prazer falar sobre biocombustíveis e mais ainda sendo entrevistado por uma pessoa que tem toda essa trajetória, uma referência no setor. Para mim é uma referência de conhecimento técnico e de toda a contribuição que o senhor sempre deu aí para o setor. Obrigado. Muito obrigado. Até breve.